E aí, gente? Então, vim comentar os livros que eu li em fevereiro de 2025. Esse mês eu demorei bastante para comentar os livros do mês passado. Sei lá, viagens, início de semestre, muito trabalho, enfim. Fiquei doente de novo. E agora vim comentar. E aí só são dois livros que eu li, só foram dois livros que eu li em fevereiro de 2025, mas foram dois livros bons, que eu gostei. O primeiro é o Elsa, A Voz do Milênio, que é um livro infantil, e aí é um livro clássico infantil, no sentido de ser bem ilustrado, ser bem didático. Fiquei surpreso e gostei de que fizeram uma biografia infantil para Elsa, porque a vida da Elsa é uma vida bem adulta, assim, porque desde muito cedo ela foi obrigada a trabalhar e passou por coisas que crianças não deveriam passar, assim, ela foi obrigada a casar com um cara que teria seduzido ela e por aí vai. E aí ela teve filhos com ele e, enfim, ficou viúva muito nova, e passou fome, perdeu o filho para fome, e depois se consagra como uma das vozes do milênio. E é uma grande cantora, assim, com uma trajetória maravilhosa, mas que teve um ápice, depois teve uma decadência, depois volta ativa aí pelo Caetano Veloso, que convida ela para gravar a Língua, no momento em que ela está assim, passando necessidade, não está sendo reconhecida e tudo mais. Então, ela tem esses altos e baixos, e ela começa de baixo, assim, ela termina no alto, mas ela começa de baixo. Eu digo alto no sentido de um reconhecimento e de uma acolhida mesmo, assim, que o Brasil deu para Elsa já na idade, já em idade bem avançada, assim, mas ainda assim trabalhando ativamente e tudo mais, mas enfim. Elsa foi uma mulher incrível e eu fiquei feliz de que tivesse uma biografia infantil sobre ela, porque mantém viva, né, a imagem da Elsa, a obra da Elsa, enfim. Só em ter aquela imagem ali daquela mulher já gera um interesse, já gera uma curiosidade, e eu acho isso interessante e fiquei feliz, assim, de ter essa biografia sobre ela, e é uma ótima biografia, retrata os principais momentos da vida dela, assim, de forma lúdica e, enfim, porque é uma biografia infantil, mas os principais acontecimentos estão lá, e algumas indicações, né, assim, de obras da Elsa. Então eu achei bem interessante. Não tenho física aqui, eu li ela na Livraria Travessa, em São Paulo, assim, sentei, li em poucos minutos, porque ela é curtinha e tal, mas legal. Depois eu li Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, Carolina Maria de Jesus, que é um livro escrito ali nos anos 50 e publicado em 1960. Eu digo um livro escrito, mas o livro se baseia em diários que a Carolina mantinha, contando mesmo a rotina dela na favela do Canindé, que é uma favela que se formou ali às margens do Rio Tietê, nos anos 50. Era o início da favelização dali. Bom, ela construiu um barraco com algumas madeiras que ela ganhou e que ela passava quilômetros carregando, em mais de uma viagem por dia. Constrói esse barraco para viver com os 3 filhos. Ela tem 3 filhos, uma menina e 2 meninos. A menina mais nova, os 3 filhos de pais diferentes, e ela mãe solteira, mãe solo, né? Então ela teve que criar e educar esses filhos num contexto em que a renda dela era de catadora de papel e de outros objetos que ela recolhia na rua e vendia, e ela passava necessidades realmente, né? Assim, no sentido de precisar de juntar lixo e comida no lixo, ela, os filhos, e alguns momentos em que a comida aparece, assim, como um porco que ela cria e depois abate, e vira um grande alvoroço, assim, na favela, porque todo mundo quer um pedaço, todo mundo quer uma parte. Então é uma situação de muita miserabilidade, assim, que a Carolina conta pra gente aqui no que aqui atrás diz que é uma literatura verdade, né, assim, eu entendo como uma literatura testemunho mesmo, assim, no sentido de uma realidade que não é ficcionalizada, ela é contada tal qual é vivida, embora, óbvio, que ao escrever você, de alguma forma, está literalizando, mas é um testemunho, né, de uma realidade dura, de um momento ali da vida do sujeito em que ele enfrenta uma dificuldade tremenda, e a Carolina compartilha com a gente isso aqui em um texto que é prazeroso de ler no sentido literário, porque é uma escrita leve, é bem escrito, ela por vezes é poética,
A Carolina, apesar dessa situação de miserabilidade, ela sabe ler e escrever, e essa era a paixão dela, assim. Inclusive, isso dentro daquele contexto era mal visto, assim, porque uma mulher que sabia ler e escrever era arrogante, né? Então as vizinhas tinham intriga com ela, e eles sabiam que ela estava escrevendo sobre a situação da favela. Isso gerava um certo mal-estar, isso gerava um certo questionamento. Então o que aconteceu foi que esse jornalista vai fazer uma reportagem sobre a favela ali, aquela situação, e ele se depara com a Carolina Maria de Jesus e ele descobre que ela escreve, e aí ele pede para que ela escreva ali sobre o contexto dela, e esses diários vão servir como essa publicação, né, que vem depois para falar sobre essa realidade. E é uma realidade muito difícil, né? Assim, não existia saneamento básico ali, então também não existia água encanada, então de madrugada, quando ela acordava, ela ia para uma fila de uma torneira que fornecia água para todo mundo, já muito cedo, e aí ela já precisava sair para trabalhar, mandar os filhos para a escola, arranjar comida para esses meninos, comprar sapato para eles, que assim é algo que aparece o tempo todo, porque andar descalço dentro dessa realidade é muito problemático. E aí ela mostra como é difícil, por exemplo, até adoecer, né? Porque se ela fica doente, quem é que cuida dos 3 filhos, né? Assim, quem é que dá conta deles, quem é que alimenta eles. Basicamente, o que ela tinha, ela ganhava no dia e servia pro dia, assim, né? Ou para pagar uma coisa que ela comprou fiado de comida, quando tinha para comprar. Enfim, então era uma realidade muito dura, uma realidade muito difícil, que ela conta aqui pra gente com uma certa desesperança, mas com um viés político bastante aguçado, assim. A Carolina faz críticas aqui que são bastante pertinentes, lógico, assim, mas ela tem essa visão política, crítica, de criticar a própria realidade, mas de, por vezes, também sucumbir a ela, no sentido de uma desesperança, de um desespero que faz ela ter vontade de morrer, de pensar mesmo se a morte não seria a solução para ela e os filhos dela, de ela desejar e almejar a todo custo sair dali, mas também de como ela se apega à escrita como um subterfúgio, como um escape, né? Como uma possibilidade de investir naquilo para sair daquela realidade, né? Ou pelo menos de desabafar sobre aquela vivência, sobre aquela situação toda. Então, a escrita, de alguma forma, para ela funcionava como esse escape, ou como essa catarse, como uma possibilidade de fugir da realidade, mas ao mesmo tempo que você foge, você se entranha mais ainda, né? Porque você está construindo uma narrativa sobre ela, e aí você se dá conta de novo de como aquela situação é difícil, de como aquela situação é miserável, e de como ninguém faz nada. Ela até mostra como alguns políticos vão até a favela em momentos de eleição e prometem uma coisa, prometem outra, mas que quando passam as eleições eles não retornam, de como eles não dão essa devolutiva. E ela critica tudo isso. Alguns nomes de alguns políticos que passam pela vida dela nesse momento são citados aqui. Então, assim, esse livro tem esse teor político muito grande, mas ele tem essa escrita muito bela, assim, porque a temática é pesada, mas a escrita dela é muito bonita, assim, de uma veia poética que ela demonstra que ela tem. A Carolina Maria de Jesus sempre desejou ser escritora, e ela vai escrever outros livros depois desse, né? Assim, aqui ela conta sobre esses anos na favela do Canindé. Depois a gente fica sabendo que ela sai da favela e que ela vai para uma espécie de sítio. Nunca ficou rica ou nunca, sei lá, viveu super bem por causa dos seus escritos, mas esses escritos permitiram que ela pudesse sair daquela favela. E a favela não saiu dela, porque acabou que os vizinhos iam atrás dela porque achavam que ela tinha ficado rica e queriam dinheiro, e queriam comida, e queriam isso e aquilo. Então parece assim que ela nunca teve paz propriamente, mesmo quando ela conseguiu sair. E o livro foi um best-seller, assim, ele já foi traduzido para várias línguas desde então. Embora ela não tenha usufruído propriamente de tudo isso, ela ainda usufrui de algo, assim, nesse sentido de ter conseguido ao menos sair da favela. Então é uma situação muito triste, assim, que ela reconta aqui, de total desesperança, porque a gente não consegue imaginar como é que isso que só piora pode melhorar, mas depois a gente fica sabendo que melhora minimamente, né? Assim, eu falo isso até com certo receio, porque fica parecendo que, sei lá, a vida dela mudou muito e que foi incrível, e não foi exatamente isso que aconteceu. Essa edição que eu tenho aqui, ela é uma edição ilustrada, então ela traz algumas imagens que são bem bonitas e que retratam a realidade da favela.
né, do Canidé, que era onde ela vivia nesses anos 50 e tudo mais. Você vê que são lugares bastante pobres e de barracos, com as ruas claramente não asfaltadas e tudo mais. Mas, enfim, é realmente um texto que é muito triste, mas também que mostra a história de resiliência de uma mulher preta, favelada, mãe solo, que se vira para sobreviver e que a gente entende que é a realidade de muitas mulheres no nosso país. Então, eu acho importante, acho um texto importante. Eu tenho indicado muito ele nas aulas de uma disciplina de saúde coletiva que eu dou, porque eu acho que ilustra e faz com que a gente se importe, assim, de olhar e entender, assim, olha, de que saúde a gente está falando, para quem é essa saúde, aí a gente pensa os determinantes e os condicionantes sociais, para entender que até a questão da saúde é algo que é debatido aqui, né? Quando ela fica doente, não pode trabalhar, quem é que cuida desses filhos, quem é que cuida dela, né? Quem é que traz um copo de água para ela que está sem condições até de se levantar. Enfim, um livro maravilhoso, uma leitura importantíssima. Então esses foram os livros que eu li em fevereiro de 2025. Depois eu vou comentar os livros que eu estou lendo em março. E é isso, até o próximo vídeo.